Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Resenha Cast. Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui um convidado mais que especial, mas antes disso eu quero cumprimentar meu amigo Felipe Tulipa. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, como a gente havia prometido, né? Então, vou deixar o Sérgio aí dar sequência e apresentar ele para vocês. Pessoal, antes de mostrar para vocês quem é esse cara que está aqui, né? Lógico, você já viu na descrição, mas a gente faz aquele suspense que é de praxe, né? Mas eu quero pedir para vocês se inscrever no canal. Você que talvez chegou nesse conteúdo através de um link, se inscreve no Resenha aí, porque fortalece muito e dá aquela moral pro YouTube aí, distribui o nosso conteúdo. E você que também está vendo esse conteúdo, deixa o likeão aí, né? Ó, o joinha, como você sinalizando que gostou do conteúdo, que ajuda muito. Dito isso, pessoal, ele é músico, contrabaixista, já rodou por esse Brasil inteiro. Senhoras e senhores, com vocês, o nosso querido Ricardo. Seja muito bem-vindo. Ô! E aí, galera? E aí, Beleza? Um cara? prazer, viu? De verdade estar aqui. Seja muito bem-vindo ao Muito Resenha. obrigado pelo convite, Felipão. Enfim, aconteceu, né? Depois de muito tempo. Depois de quase um ano aí, né? verdade. Pessoal, o Ricardo, ele é um baita músico, né, dos bastidores aqui ele estava mostrando alguns trabalhos, é produtor também musical, né? E no decorrer da conversa aqui, nós vamos apresentar para a história dele, ele vai falar um pouco dessa área profissional, né? Todos os trabalhos, já tocou com nível, essas bandas grandes aí, né? Gospel do Brasil, o cara tá engajado, né? Então, assim, vamos lá, primeiro eu quero que ele deixe as credenciais do resenha aqui, Ficha técnica? a ficha técnica, É a isso capivara, a aí. gente puxa. Uma parte das pessoas me conhecem por Gui Mamute, né? Mas o meu nome é Ricardo. Você fez o inverso aqui, né? Que todo mundo fala assim, Gui Mamute, mas de onde que vem o Ricardo? Na verdade, o Ricardo é meu nome, né? De batismo, e o Gui Mamute é um apelido de infância. Então, por isso que tem essa doideira aí, né, de apelido e nome. Eu sempre falo para as pessoas que é uma abreviação, que Gui é abreviação de Ricardo, mas não é todo mundo que entende, então a gente vai explicando, né? Mas, cara, primeiramente, obrigado, tá? Só para deixar registrado aqui, realmente, como eu falei, é um prazer poder estar aqui, poder estar com gente da cidade, né? Não sei se vocês sabem, eu moro aqui também, Olha na aí, cidade de vocês, né? Nós somos vizinhos e amigos há muito tempo, né, Felipe? Eu acho que a gente já teve um contato aí, já tem uns 3 anos, 3, 4 anos. Por Né? aí, por aí. Eu te conheci antes só de ouvir falar, né? Que Mas isso, a hein? gente se contactou aí uma amizade já tem uns 3 anos aí. Mas cara, eu sou cristão desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou criado na igreja, eu sou filho de pastores, então a gente vem com essa minha mãe falava assim, que filho de crente não é crente, né? A gente precisa ter realmente um encontro com Cristo. E para mim, o encontro com Cristo aconteceu, eu tinha 12 anos de idade, num acampamento. Hoje não é tão comum um acampamento, mas na nossa época tinha, né? Aqueles acampamentos de carnaval, a igreja se retirava, a gente chamava de retiro, para ter um tempo com os adolescentes, com os jovens, e o meu encontro com Cristo foi com 12 anos de idade. Eu lembro disso, foi dia 26 de fevereiro de 1992, eu não esqueço dessa data. E eu lembro da minha data de conversão, eu lembro da minha data de batismo. A minha data de batismo foi 17 de julho de 95. Ricardo, mas o apelido é Gui, né? Isso. Então vamos chamar de Gui, né, Felipe? Gui. Pode chamar. Gui, você tá com quantos anos, cara, de idade? 44. 44? Sério? Sério. Cara, se você falasse que tivesse uns 28, 30, não parece. Passava tranquilo, viu? Passava ou não passava, Felipe? Passava, cara. Nossa, eu achava que você tinha uns 30 e pouquinhos. Eu sou 79. É o que você falou, porque 92, por isso que Tá eu perguntei, bem demais, né? Cara, mas vamos começar assim do início, né? Primeiro a gente quer conhecer um pouco da sua história, né? Como é que foi a sua experiência? Com quantos anos você tinha? Como é que
sempre tem uma história marcante, né? Como eu contei no outro episódio aqui, quando eu converti, né, dentro de uma casa onde eu vi não teve uma pregação, não teve, né, uma explanação das escrituras, e ali a pessoa só fez uma oração e fez um apelo e eu aceitei Jesus. De lá para cá, né, a gente vem caminhando. E eu queria saber de você se tem uma história, quantos anos você tinha, como é que foi isso? Então, eu tinha 12 anos de idade, foi num acampamento da igreja. Lá no acampamento. Eu já estava na igreja, por meus pais, eu já acompanhava, né, meus pais na igreja, já fazia parte de todo Seus pais eram pastores. liderança, São pastores? pastores, é. E eu já tinha aquela rotina de filho de crente, né? Filho de pastor, de igreja, tal. Só que nesse dia em específico, eu fui marcado por Cristo, assim, com um encontro com Ele, na verdade. Então, eu acho que todo cristão precisa passar por isso. Todo cristão precisa ter na sua vida aquele momento, e isso precisa ser lembrado, porque é isso que vai fazer a nossa fé ser fortalecida o resto da vida. Que é lembrado do dia em que Jesus aparece e fala assim, cara, É agora, é né? agora. E eu lembro, cara, desse dia, porque foi algo incrível para mim. Eu era um adolescente, né, um pré-adolescente, 12 anos de idade, eu não sei nem qual é a idade do adolescente aí, mas e eu já tinha responsabilidades na igreja. Só que nesse dia em específico, eu tive esse O encontro que com você Cristo. fazia na igreja? Eu já era músico, eu já tocava. Eu comecei já? a tocar baixo muito cedo, 10 anos de É idade, mesmo, olha aí. eu já tive uma experiência musical nessa Então época. você foi primeiro para a igreja para tocar. Não, eu tive eu tive uma palavra. Eu estava na igreja e aí um pastor que era músico, que é o pastor Ricardo Correia, inclusive ele tem hoje vários livros sobre música, sobre músicos, essas coisas. E ele falou para mim assim que Deus tinha mandado ele me ensinar contrabaixo. Eu tinha 10 anos de idade, eu não sabia nem o que era isso. E eu comecei a estudar com ele, e ele foi me discipulando, foi me ensinando música, foi me ensinando princípios cristãos, muitas coisas do que ou grande parte das coisas do que eu falo com músicos hoje, vem dele, das coisas que ele me ensinou. Mas, voltando lá, depois disso, a gente começou, a igreja tinha acampamentos, era uma igreja nova, a igreja começou nessa época, 90 para 91, né, 1990 para 91. Então, 92 era acho que o segundo ou terceiro acampamento da igreja. E eu já estava nativo na igreja. Não é que eu não tinha aceitado Jesus, porque eu não, desde que eu me entendo por gente, eu sou da igreja. Então, para mim era comum aquilo. Só que nesse dia em específico, foi o dia que eu falei assim, cara, eu preciso de uma confissão pública de quem Cristo é para mim. Então foi esse dia que eu levantei a mão e que eu fui lá na frente e esse dia foi marcante para mim porque foi aquele dia, sabe quando você tem um encontro com Cristo e você começa a chorar desenfreadamente e você não consegue se conter com aquilo, e isso, imagina para uma criança isso, foi uma experiência incrível, e isso se mantém firme no meu coração até hoje, assim, é o que queima dentro de mim até hoje. E aí a música, as outras coisas foram acrescentadas e foram dobradas as porções pós isso, né? Porque eu já estava estudando, eu já tocava. Quer tocar? Uma criança de 12 anos, não digo que tocava, né? A não ser que eu fosse coreano, japonês, que os caras que tocam, né? Essa galera oriental aí toca mais que a gente. Mas eu já tive, aí quando essa pós, né, experiência com Cristo assim, que veio fazendo com que eu acredito assim, eu vejo que virou uma chave na minha vida, e aí eu comecei a ter um anseio não só pelo movimento que a igreja fazia, não só pelo movimento que tinha na área da música, mas eu também comecei a ter um anseio por quem Cristo era e o conhecimento de crescer em Cristo todos os dias, né? E em relação à música, quando é que você teve o entendimento racional do que você estava fazendo, no quesito que eu falo louvor a Deus, né? Não é só uma questão música, porque por causa do ambiente litúrgico. Quanto é que você teve de fato esse insight assim, poxa, o que eu faço aqui é além da música? Olha, para mim,
E eu vou falar um pouco da minha experiência com isso. A música, ela realmente ela foi um ambiente litúrgico, como você falou, porque a gente começa a tocar e vira uma rotina, né? E de repente você começa a frequentar um culto, você começa a ir para a igreja e você está tocando, isso vira uma responsabilidade, um compromisso, e isso faz com que a gente tenha só essa, como eu posso dizer assim, essa rotina, né? Sim. O que veio marcando a minha vida em relação ao que é louvor e adoração foi o ensinamento. Então, eu tive um pastor Discipulado, né? que me discipulava e e muitas das coisas começaram assim, cara, vamos sentar e vamos conversar? Aí eu ia lá para casa dele, aí ele pegava a Bíblia e falava, olha, a Bíblia diz isso sobre música, a Bíblia diz isso sobre louvor, a Bíblia diz isso sobre postura de um cristão, a Bíblia diz isso sobre como você, como antes mesmo de você ser um músico, você é uma pessoa em Cristo, e como essa pessoa precisa ser, como essa pessoa precisa se comportar, como essa pessoa precisa ser de conduta, como essa pessoa precisa ter um caráter traçado para que todas as outras coisas aconteçam bem. Então, tudo isso foi uma fundamentação na palavra. Eu lembro de coisas, cara, que marcaram a minha infância também com a Bíblia, que cara, na dor, né? Porque eu lembro de eu sentado na mesa da cozinha, minha mãe, não sei nem se eu posso falar isso, né? Que a gente vive uma sociedade aí que não pode mais bater nos filhos, né? Mas a minha mãe com a varinha, que a gente, na minha época lá de adolescente, de criança, a mãe corrigiu o filho na pancada, era vara, era, né? Então a varinha, e a lição bíblica que falava assim, você vai fazer a lição da escola dominical. Eu, 4 anos de idade, não quero fazer. Quer fazer sim. Você não tem querer, você tem obrigação de fazer. E tudo isso, cara, por incrível que pareça, foram coisas que marcaram e forjaram o meu caráter hoje, porque eu lembro de cor, de versículos bíblicos que ela me obrigou a decorar naquela época e que eu carrego para minha vida até hoje. Quando eu me deparo com uma situação X, tanto de problema, de aflição e tudo, eu falo, cara, mas a Bíblia diz isso, eu aprendi isso quando eu era criança, com a minha mãe a custos altos, né, de me obrigando a fazer. Então ela cravou no meu coração ali um ensinamento bíblico que eu carrego até hoje. E na música foi a mesma coisa. Eu fui crescendo com isso, e de repente eu tenho um discipulador que fala assim, ele falava coisas que eram muito interessantes para mim, sabe? Sobre respeito, sobre comportamento, sobre como lidar com as pessoas na igreja, sobre o serviço, né? Por causa daquela situação de ser músico, e o músico tem um negócio de achar que ele é um ser supremo porque ele toca, e na verdade a música é só mais uma função dentro de um corpo, assim como a pessoa que limpa, assim como a pessoa que cuida dos carros, assim como a pessoa que... Nós somos um corpo que caminha, que tem que funcionar, né? É uma estrutura que precisa ser funcionada, que precisa funcionar. E a música nada mais é do que mais um elemento para a instituição igreja acontecer, para o momento de louvor, que louvor não é música, certo? Louvor é tudo que a gente faz durante o dia. Na Lagoinha, assim, eu fiz seminário para Lagoinha, e lá... Você é carismático? Eu também sou. Carisma. Tamo junto. E falava-se muito na questão de que o louvor, né, a música em si, louvor não, a música não é ministério, né, cara? Não. É um departamento, vamos dizer assim, mas não é coisa, porque hoje todo mundo, ministério de louvor, o seu ministério, porque na Bíblia não tem um ministério de louvor, ou tem? Não. O que a Bíblia vai falar sobre a parte musical é que existia, e principalmente, vamos desconstruir aqui, né? Nós não somos levitas, né, cara? Isso aí né? Todo mundo fala isso, não, né? nós não Pra somos começar, levitas. não é nem israelita para ser levita, né? Levita é porque vem da tribo de Levi, que era separado para serviço do templo, né? A tribo de Levi era responsável pela manutenção do templo. Aí se você falar assim, cara, vamos supor que nós sejamos levitas. Então, qual era a função dos levitas? Cara, a função do levita era serviço. E o serviço implicava em quê?
em portaria, em cuidado, em manutenção, em limpeza, em funcionamento da casa, né? Do templo. Aí a gente fala assim, Acho que o levita, vamos dizer assim, no termo mais simplificado, era o ajudante dos sacerdotes, vamos dizer assim. Exatamente. E a música, como você falou, era só mais uma função dentro de um grupo De que os elementos, levitas né? faziam. A música é uma aptidão. Existe a pessoa que tem uma aptidão para, sei lá, para mexer com madeira. Então, o que, que o cara faz? O cara é o marceneiro do templo, ele vai lá, ele arruma as coisas. O cara que tem o aptidão para mexer com serviços gerais, com pedreiro, com eletricista, né? Tudo isso. Cara, todas essas pessoas fazem parte de um combo do que é um levita, né? Se a gente for pensar Biblicamente falando. da função levita. Então, nós não somos isso, né? E nós não fazemos nem parte da tribo de Levi, como você falou. A gente faz parte de um grupo de pessoas que servem com o seu aptidão. E a música é isso. Ô, Ricardo, e você acha assim, para vocês que são músicos, vocês têm muito bem essa compreensão. Você acha que esse termo, na Lagoinha eu acho que não, mas na maioria das igrejas, assim, é um termo que foi dado para os músicos ou eles mesmos foram se intitulando levitas para se colocar num lugar especial, alguma coisa assim? Eu acho que a igreja, na verdade, ela construiu vários elementos que não são bíblicos, né? E a gente vai abrindo uma concessão aqui, uma concessão ali, e vai ficando, né? Isso aí dá pano para manga, né? Que se a gente for falar sobre hierarquias cristãs, né? Ai, apóstolo, ai, pastor, ai, profeta. Aí a gente vai Dogmas falar, humanos, vamos né? falar de seres supremos, né? Agora já tem outra classe acima do apóstolo lá, né? Bispo, sei lá. Cara, desculpa, gente, tá? Mas é uma realidade assim. Se a gente for estudar isso aí, Timóteo vai falar sobre isso. E, cara, quando ele vai falar sobre apóstolo, sobre levita, são funções também de classe de pessoas. O apóstolo é um implantador de igrejas, aí o pastor é o que cuida das pessoas, né? Se você for abrir esse leque, não é uma hierarquia. Não é uma hierarquia. Diferente, tanto que né? quando Timóteo fala sobre isso, sobre as funções de um sacerdócio, né? Eu acho, se eu não me engano, é Timóteo 3 ou 2, alguma coisa assim. Ele vai falar sobre isso. E o que o sacerdote precisa ter? É homem de uma mulher só, é não ser dado ao vinho, é ser uma pessoa de caráter irrepreensível. Tudo isso faz parte de um combo de quem o sacerdote precisa ser. Só que quando ele fala isso, ele não está falando para o apóstolo, ele não está falando para o pastor, ele está falando para o sacerdócio em geral. São todos aqueles que estão em prol do reino. Então, existe o pastor, existe o cara que implanta a igreja, existe o cara que é que cuida da manutenção do templo, mas isso é para todos nós. Então, não é uma hierarquia, é só uma divisão de função. Uhum. Bacana demais. Cara, e voltando aqui um pouco na sua história, né? A gente tá aqui para conhecer quem é o Gui, né? O Ricardo, conhecido como Gui Mamute, né? Uhum. Carinhosamente, né? Que Mamute é o estúdio. É? Né? Aí o mineiro abrevia as coisas, né? Eu mudei pra cá, eu era o Ricardo, era o Gui. Aí depois era o Gui do Estúdio Mamute. Porque a gente montou o estúdio com o nome de Estúdio Mamute. Aí foi abreviando e virou Gui Mamute. Gui do Mamute, Gui Mamute. Vai chegar um dia que vai ser Gui Mamu. Aí depois só Guima. Legal. Pesado. Cara, mas aqui, você falou que começou muito cedo na música, que já tocava com 12 anos ali na igreja e tal. Mas você sempre teve esse desejo no coração de se tornar um músico profissional? E quando que isso começou a surgir na sua vida? Cara, não tive. Vou ser sincero com você. Eu sou um cara que não tem o menor talento para música. Eu sou bem improvável. Porque existem pessoas que têm um talento natural. Aí o cara, às vezes, ele virou músico, você fala assim, pô, aquele cara... A gente fala isso na igreja, e eu vou usar a mesma expressão cristã. Nossa, fulano tem o dom, né? Cara, aí é outro assunto também, que eu não vou nem entrar nesse tema. Não tem a ver com dom, né? Música não é dom, música é aptidão. Existem pessoas que têm uma vertente maior artística. Existe o cara que nunca tocou na vida, pega o violão, pum, 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 ó, faz um acorde, cara. Vê ali e já pega com mais facilidade. Eu não tenho né? essa aptidão. Para mim foi tudo na força.
Então, eu tive uma pessoa, como eu falei, o pastor Ricardo, que falou, Deus mandou te ensinar. E ele me chamou num culto, ele falou, eu preciso falar com você. Eu fui lá, ele falou, ó, Deus mandou te ensinar. E aí, o que eu fiz? Eu peguei a palavra que Deus deu para ele, Sim. e eu entendi que ele era um cara de Deus, e eu sabia que Deus realmente estava falando com ele. Eu tomei essa palavra para mim, e eu fiz disso a minha trajetória de vida. Então, eu falei, cara, se Deus falou com ele, Deus vai falar comigo. E se Deus falou comigo, eu vou me dedicar a isso. Então, desse dia pra frente, a minha vida inteira foi traçada em relação à música. E eu aprendi a força. Eu Muito aprendi treino, a tocar à muito força. estudo. Muito treino, muito estudo. Eu lembro que a galera, as crianças da minha época, lá de 10 anos de idade, 11 anos de idade, tá tudo jogando bola na rua. E você E eu, lá, eu tocando violão. Você se E ele dedicando. falava pra mim assim, a minha disciplina pra aprender foi forte. Que ele falava assim, você precisa estudar 8 horas por dia. uau. Então, o que eu fazia? Eu ia pra escola, voltava, pegava o violão, que eu comecei estudando violão, e estudava. Porque ele falou que eu tinha que aprender antes. E para piorar, assim, ele pegou pesado. Ele falou: e para piorar, você não vai. Eu vou te ensinar baixo, mas você vai aprender harmonia antes disso. Então eu vou te ensinar violão. Quando você estiver tocando violão, você vai migrar para o baixo. E aí eu chegava da escola, almoçava, pegava o violão, aí eu ia, estudava. Ele me passava um cronograma de material. E ele foi muito, muito legal nisso, assim, sabe? Foi um mentor muito interessante, porque ele traçava uma meta de estudo diária para mim. E eu ia na casa dele 2, 3 vezes por semana, às vezes. E essa meta de estudo diário, ele falava, você precisa cumprir essa função. E aí eu comecei, aí eu pegava o material que ele dava e ia seguindo o cronograma, então eu consegui criar uma rotina de estudar 8 horas por dia. E aí foi por isso que eu desenvolvi rápido, porque assim, com quanto tempo, assim? 2 anos eu já era o baixista oficial da igreja. Então eu comecei a estudar com 11, 10 para 11 anos. Isso já na Lagoinha? Não. Eu sou de Praia Grande, de uma cidade do interior do litoral de São Paulo. E era uma igreja, qual que era o tamanho da igreja? Era uma igreja... Assim? Tinha uma estrutura legal para tocar? Era uma igreja que começou pequena, né? Foi nessa época, mas com 3, 4 anos ela já era uma igreja de 400, 500 pessoas para a cidade. Era uma cidade pequena, né? Praia Grande é uma cidade que na época tinha... Acho que na época tinha 100 e poucos mil habitantes, hoje já tem bastante, mas... Não, mas pequena. São Paulo, é de São Paulo, né? É litoral de São Paulo. É próximo a Santos. 100 mil aqui em Minas já é considerado uma metrópole, você tá ligado? Né? Não, era uma cidade grande. Quando eu saí de lá já tinha 300 mil habitantes. É, bem grande. E aí eu comecei só que a igreja era muito musical. Então foi fácil, assim, a gente tinha programações todos os dias. O único dia que não tinha era segunda-feira. Segunda-feira Então, era muito folga. ativo, então. Muito ativo. Era Segunda. terça-feira ensaio, quarta culto, quinta ensaio, sexta culto, sábado a gente ia pra igreja de manhã, ficava o dia inteiro na igreja porque tinha culto dos jovens à noite. Aí domingo tinha culto de manhã, culto à noite. Então, e eu fui crescendo tocando nesse ambiente o tempo inteiro. Então, a gente acabou desenvolvendo rápido. E a banda inteira era adolescente. Tipo, era eu, o baterista, a gente era amigo de escola, a gente estudava junto na escola, a mãe dele era a nossa professora, que inclusive os pais dele eram os pastores oficiais da igreja, né? Assim, os pastores presidentes. Então a gente cresceu junto, estudando eu, o baterista, o guitarrista, a gente tudo a mesma, que todo mundo é músico até hoje. Mas, cara, assim, igual você falou, você com esse professor, você desenvolvia esse método aí, estudando 8 horas por dia, mas no seu coração você só ia, ou você, por exemplo, poxa, eu quero chegar um dia a ser um músico de uma banda profissional, de gravar um DVD, de, sei lá, não no status de fama, mas no status de realização, né? Como músico. De ter o reconhecimento como músico, né? Com certeza, porque a gente não entra num negócio para perder, né? De forma alguma. E o dia que eu entendi isso, que quando ele falou, cara, eu vou te ensinar, eu falei, essa vai ser minha profissão. Tanto que eu tracei a minha meta até a faculdade. Falei, ó, eu vou estudar, eu vou fazer... depois, a hora que eu ver que eu já encerrei o meu ciclo com ele aqui, que vai chegar num limite, eu vou para um conservatório, a hora que encerrar os limites de conservatório, eu vou para a faculdade. E esse caminho traçado, eu fiz ele todinho. Eu nunca fiz. Eu sou o músico que todo mundo pergunta assim, mas você faz o quê? Eu falei assim, eu toco. Não, mas você trabalha com o quê? Eu sou esse cara. Eu falei, cara, eu nunca trabalhei. Sempre
Sempre foi músico. Mas tem pessoas que não levam para essa condição de que a música é uma É profissão. uma né? arte, né? É uma arte, mas é uma profissão arte. também. E minha família Não. entendeu isso, meu pai Porque, entendeu por isso, exemplo, minha você avó pega entendeu qualquer isso. artista, o cara é pintor, né? O cara é pintor de quadro. O que você é? Eu sou pintor. É a profissão do cara, é uma arte, mas é uma profissão. E a música, por incrível que pareça, eles não olham por esse lado, né? Por Pois esse é. ângulo, né? O que facilitou o meu caminho foi que eu comecei a ter resultados financeiros muito cedo. Entendeu? Tipo, eu comecei a estudar. E aí, com 15 anos, Você já se sustentava da música? com 15 anos, eu já estava gravando em estúdio. Que legal, hein? Foi Né? bem precoce. E eu já estava ganhando assim, eu já estava pagando minhas contas. Cara, você já tocou com ele? Ok, 3 anos. Eu lembro de você com eu ele. produzi o primeiro disco do Eli. Eu Olha lembro de aí, você com ele. Aquele disco que lançou o Eli fui eu que fiz. Que legal, hein, cara? É. Você é gigantástico no Brasil aí, né? Top demais. E quando que entrou essa vertente de produzir, né? Quando que você olhou e falou, além de eu ser um baixista, eu posso ser um produtor? Cara, eu sou um cara bem privilegiado, porque eu tive alguns mentores, eu vou chamar de mentor, eu sei que é a palavra do momento aí, né? Mentoria, essas coisas e tudo mais. O que acontece? Esse mesmo, o Ricardo, a gente começou a igreja, quando eu tinha 14 para 15 anos, a igreja começou a especular gravações. Pô, cara, a igreja cresceu. Eu já tô resumindo 4 anos na história, mas a igreja já estava lá beirando os seus 1000 membros. Lá em Praia Lá em Praia Grande. A igreja já estava grande, né? Então ele falou assim, cara, a igreja tá grande, a estrutura é legal, a gente já estava tocando num monte de lugar. Vamos gravar um projeto, na época não era nem DVD, vamos gravar um CD? O DVD foi vir, né, um pouquinho, nessa mesma época, mas era muito caro. Eu lembro que pra gente gravar o primeiro projeto, que foi o VHS, não foi nem DVD, a primeira fita VHS, teve um empresário lá que vendeu 2, 3 carros para fazer isso. Entendeu? Então, não era que nem hoje, cara. Que hoje é mais barato produzir? Hoje você grava na sua casa, você compra uma plaquinha de som, um microfone e você grava. Entendeu? O que faz a diferença hoje é o poder da criação. Mas a estruturação de gravar, você faz no quarto. Hoje a inteligência artificial também ajuda muito, né? Computador. E tomara que a inteligência artificial não faça o que a gente faz, porque senão acabou a profissão para todo mundo. Acabou né? o trampo. Mas e a igreja começou a gravar. Então, quando a gente começou a se preparar para gravar o primeiro projeto, que foi em 1996, né? Então, ou seja, eu já estou falando de 92, 96, foram 4 anos. Aí vocês lançaram um disco A gente na igreja? A gente lançou um VHS. Até tem, assim, filmagens. Vocês gravaram na igreja mesmo? Gravamos na igreja, usando a igreja. Como é que foi o processo? Vocês fizeram primeiro o estúdio e depois não, foi ao vivão mesmo? Ao vivão, não existia metrônomo, não existia VS, que nem tem hoje, cara. Era no pelo, na cara e na coragem. E você que encabeçou o projeto, não, assim, como produtor? Não. Eu era bem adolescente, né? Mas eu toquei baixo. Mas você era o baixista do grupo lá? Era o baixista do grupo. E aí, você tem essas imagens, cara? Tem uns vídeos no YouTube filmado tipo, do celular filmando a televisão. Vídeo a televisão, sabe? Mas o vídeo, assim, você não chegou a digitalizar do VHS, não? Tá bem porcão, assim, porque a gente nem tem os VHS mais, né? Se perderam no caminho aí. Mas tem. Legal. Aí, quando a gente foi mixar esse projeto, a gente foi... Até então eu era baixista. Quando a gente foi mixar esse projeto, a gente foi para um estúdio em São Paulo. E o cara que era o responsável pelo estúdio chamava Edielso Aureliano. Era um cara, era um grande técnico da época, assim, de produção de estúdio. Tanto que na época ele já fazia Ademar de Campos, ele fazia o Daniel de Souza, foi bem tudo nessa época. E ele era muito amigo desse pastor, que era o nosso líder da época de louvor. E aí eu comecei a ir muito no estúdio. E aí ele falou, pô, cara, você se interessa demais por isso. Tem alguma coisa aí, desse negócio aí. Aí ele começou a me chamar para eu ir no estúdio Guidon, em São Paulo, não sei nem se existe ainda. Era na avenida, perto da Lins de Vasconcelos, pertinho da Igreja Renascer na época. E eu comecei a ir pro estúdio, e eu sentava com ele, e ele falava assim, olha, mixagem é assim que faz.
E aí ele começou a me ensinar algumas coisas sobre produtos. Na época era tudo analógico, né? E aí ele falou, ó, aí eu falei, mas o que que eu preciso comprar para eu começar a mexer com isso? Ele falou, olha, você precisa no mínimo disso aqui, na época era uma DAT, uma mesa de som. Aí eu falei, ah, beleza, então eu vou trabalhar para isso. Eu já estava tocando, já estava ganhando uma grana, peguei tudo que eu consegui fazer naquele tempo lá e comprei uma mesinha da Behringer, na época, 16 canais? Não, não foi da Behringer não, desculpa, foi uma Mackie. Foi uma Mackie de 16 canais e um ADAT, e um microfone. Então eu já comecei bem, mas na época era mais barato. Aí essa mesa deu problema, aí eu fui e troquei numa Behringer, aquelas de 24 por 24 canais. Que era lançamento ainda, Eurodesk, uma coisa assim. Foi bem legal, né, nessa época. E ele começou a me ensinar. Aí os overdubs do disco, que foram a gravação de Beck, essas coisas, ele falou, pô, vai precisar refazer algumas coisas, você não quer tentar? Eu falei, eu quero. Eu já tinha comprado o negócio. Isso no segundo disco, né? O primeiro disco foi ele que mixou. Desculpa. Na gravação do segundo disco, que a gente foi fazendo um disco por ano. Depois disso, a igreja explodiu. E aí eu já fiz os overdubs desse disco, eu já gravei. Como é que era o nome do grupo, da banda, do ministério? Era Crer em Cristo, que era da igreja. Né? Então a igreja era cristã, evangélica, renovada. Então a sigla era Crer em Cristo. Ah, legal. É até uma igreja que não existe mais hoje. Ela acabou, ela ramificou em várias igrejas e tal. Mas ela foi uma igreja que, na minha opinião, ela revolucionou a cidade. Porque foi o primeiro projeto ali da região. Na região inteira de Santos e Baixada Santista, só tinha a gente e o Daniel de Souza, lançando o Frutos do Espírito, na mesma época. E a gente era muito amigo, a gente caminhava junto, a gente fazia eventos juntos. Então foi a mesma galera crescendo junto o tempo inteiro. Tem discos do Frutos do Espírito que o menino que tocava baixo, eu esqueci o nome dele, que tocava baixo lá, que gravou com o meu baixo, por exemplo, que pediu emprestado. Aí teve um projeto meu que o meu baixo deu problema, ele me emprestou dele. Então a gente caminhava junto nessa época. E eu comecei a me interessar por estúdio nessa época. Então, quando ele falou, ó, vai... E aí minha avó falou assim, ó, eu tenho, no fundo da minha casa, tem uma edícula, você não quer montar o estúdio lá? Eu falei, claro que eu quero montar o estúdio lá, vamos começar assim. E aí foi aí que eu falei, colei um monte de espuma no estúdio, e comecei a gravar coisas da região ali, fazendo jingle, spot para rádio, coisa que nem existe mais hoje, né? Mas jinglezinha para rádio. Hoje a inteligência artificial tá fazendo tudo. Só põe um texto, escolhe o timbre do locutor que você quer. Não, mas é outra época, né, cara? Não existia nem monitor, você não conseguia gravar no computador. Era na mão, cara. Era gravador de coisa assim, diferente. Ô Gui, e uma pergunta que eu queria fazer como você cresceu na igreja, né? Há boatos de que pessoas que são filhos de cristão, filhos de pastores, né, que crescem na igreja, sempre tem uma curiosidade para dar um rolê, para saber como o mundão é. Gerou em você, em algum dado momento na sua vida, essa curiosidade de poder querer conhecer as coisas do mundo? Porque também tem a questão musical também, a igreja chama de música do mundo. Rolou essa curiosidade com você? Não só gerou, como eu fui, né? Cheguei, cara, e realmente para mim foi uma experiência. Eu precisava ter vivido essa experiência, porque hoje eu tenho propriedade para falar algumas coisas, né? Sim. Mas a gente foi crescendo na música, foi ficando bom. Assim, para cidade pequena, a gente era um músico legal. Então, começa a despertar interesse por bandas de fora, né? Sim. E um dia eu recebi uma proposta de tocar numa banda secular e eu acabei aceitando, né? Cara, no começo até eu achei, pô, que legal, musical, eu aprendi bastante, muita coisa que eu faço hoje da música, e eu vou falar o positivo primeiro disso. O meu conceito do que é música hoje vai além do que a gente vive na igreja, porque eu vivi muita coisa fora. Então, assim, a minha cabeça de produção musical, ela olha para o conceito do que é uma música e eu consigo dimensionar uma história que essa música precisa contar. Eu não fico só focado no ambiente culto, mas em sim no ambiente que a música precisa causar. Então eu vou trabalhar com o quê? Com reações das pessoas, com o emocional das pessoas, com o que eu quero colorir
para que essas pessoas entendam o que a música está querendo dizer. Tudo isso, raramente a gente aprende na igreja, porque a gente cresce relacionando a música, a louvor e a adoração o tempo inteiro. E aí, quando você se depara com uma situação não cristã, o cara não sabe o que é isso. O cara, ele quer fazer o quê? O objetivo da música não cristão, o que que é? É trabalhar com o emocional das pessoas. Não que exista uma manipulação nisso, tá bom, gente? Mas, assim, o meu conceito de produção musical, ele vai além só daquele ambiente, sabe? Ai, será que eu tô adorando? Será que eu tô louvando? Não, a gente tá fazendo uma arte, a música é arte. E essa arte, ela precisa ser pincelada com elementos artísticos e com elementos espirituais. E esse elo todo, às vezes, dentro só do ambiente da igreja, a gente não consegue entender. Para mim foi interessante esse momento. Mas chegou um dia que isso estava me matando. Por quê? Porque a palavra que eu recebi lá com 10 anos foi que Deus ia me projetar dentro da igreja e não fora da igreja. E isso começou a me moer por dentro. Por quê? Porque eu comecei a me envolver com coisas que... A gente abre pequenas concessões, e eu vou falar sobre concessões por quê? Porque a gente acha que o evangelho ou é só igreja, ou algumas coisas não tem nada a ver. E, cara, Satanás, ele age dentro da onde? Do não tem nada a ver. É aí que ele age, cara. Ele pega você nisso aí. E aí você abre uma concessão. Eu tava tocando num show não cristão. Aí o que acontece? Você começa a conviver com pessoas que bebem, que fumam, O seu cérebro ele vai absorvendo aquilo aos poucos e você vai vendo como uma coisa normal, né? Chega uma hora que, por exemplo, quem é criado na igreja vê uma pessoa fumando, ela fala, nossa, que É um cara choque, tá fumando. Aí quando você tá num ambiente que todo mundo fuma, chega uma hora que você fala assim, é só um cigarrinho, né? Não que eu fumei não, porque eu nunca gostei de cigarro não, mas chega uma hora que a bebida já não é mais um tabu, né? Um tabu. Aí você começa a conviver com isso, você começa a achar normal. Então chegou uma hora que tudo aquilo já era normal. Eu fui abrindo concessões. Aí, cara. E como que veio assim? Porque, assim, eu acho que todos nós. Quer dizer, eu acho, não sei. Por mim, eu mesmo, desde o começo da minha caminhada cristã, né, eu já tive fora da igreja, fui. Né, às vezes uma namorada que se arruma ali e sai, aí você começa a fazer coisas que quando você estava na igreja você era de jeito nenhum. Então, como que veio assim, esse primeiro contato, cara? Foi através de uma namoradinha? Você já... Não. Eu era músico, né? Então eu demorei muito tempo para namorar. A minha cabeça era outra. Mas o que aconteceu foram propostas mesmo. Você começa a tocar, aí começa a aparecer trabalho, se destacar, aí vem um cara e chama, você fala, não, tô na igreja. Não, vem tocar comigo aqui, é só um barzinho, cara, é só um sonzinho. Aí você começa a gostar do negócio, você começa a ver que o ambiente é diferente da igreja, você começa a ver uma interação das pessoas mais com a música e com você, aí a sua veia artística, ela brota, flora, aí vai alisando o ego, né? Aí vai toda aquela coisa assim. Você toca demais, Você toca demais, cara, você fala, beleza, vou fazer. Aí eu aceitei ir tocar fora. E eu já tinha uns 16 para 17 anos. Eu já tinha acabado de gravar um segundo projeto da igreja. E você desviou totalmente? Ou cara, você ficou na igreja ainda? Mas... Eu fiquei indo na igreja, mas, cara, eu desviei. Mas você não tocava mais na igreja ou só ia mesmo a cargo de consciência? Chegou um ponto, eu fui ensinado em algumas coisas em relação a caráter e a temor. E chegou um ponto, cara, que o meu temor era maior do que a minha... largar, né? Porque eu já não estava conseguindo mais. Eu me sentia muito, muito mal de tocar, fazer um show no sábado à noite e tocar no domingo de manhã na igreja. Eu fiz a escolha errada, eu escolhi continuar tocando no sábado à noite. Mas eu parei de tocar na igreja. Eu fiquei alguns anos. Eu sei que hoje talvez a gente tenha uma galera que não tem o menor temor, né? Então pro cara tanto faz dormir com a namorada no sábado à noite, tocar no culto de ceia de domingo e tá tudo bem. Tocar na balada
e tocar no culto de domingo e tá tudo bem. Mas, cara, eu aprendi isso, sabe? E esse temor ficou muito cravado no meu coração até hoje. Então tem coisas que realmente não se faz, né? E um deles é esse, cara. A gente não engana Não Deus. pode beber de duas fontes, né, cara? E eu pesei muito isso, assim, na época, só que eu escolhi o lado errado. Tanto que eu fiquei muito tempo sem tocar na igreja, sem ter contato com a igreja. O que me salvou, e eu vou te falar o que me salvou, foi o cara que me trouxe para Minas Gerais, É. o Rodrigo. Ele é pastor. Hoje ele é do louvor da Oitava. Ele tá lá na Oitava, pastor Jeremias. E ele foi morar na minha cidade. Um tempo, eles trabalhavam, ele e a família dele trabalhavam com produtos de cabelo, com uns negócios para cabelo aí, esqueci o nome. E aí eles foram levar a representação para lá, disso aí, implantar lá. E aí o pessoal da igreja colocou ele para liderar o louvor. E aí todo mundo falou de mim, para ele que eu tocava e tal, e ele começou a me procurar. Ô, cara, vamos pra igreja e tal, você é meu. Ele fala, você é meu, que mineiro fala isso, né? Eu falei, não, cara, não vou não, tô tocando na balada e tal. Ele falou assim, tá bom, então, vamos fazer um acordo? Eu vou te buscar na balada todo dia, até você se reestruturar de novo, Aí espiritualmente você e tinha contado emocionalmente. pra ele sua história, que você era da igreja e Isso, não, tal. ele sabia, minha mãe falava com ele, os pais já pastores e tal. Aí ele ia me buscar. Cara, o que ele fazia? Ó, eu sei que quando você estiver tocando, você não vai estar de cachorrado, você não vai estar zoando. Então, beleza. A hora que o show estiver acabando, eu vou estar na porta te esperando. E ele começou a me buscar na balada, cara. Eu tocando, eu acabava o show, que eu desmontava as coisas, ele tava me esperando. Então não dava tempo de você fazer outras coisas. Aí eu pegava e ia embora com ele. Aí, cara, foi indo, deu um mês, dois. Cara, no terceiro mês, o cara foi persistente, velho. Esse cara não vai parar de vir buscar aqui, não. No terceiro mês, eu já comecei a falar, pô, cara, que legal, esse cara tá preocupado comigo mesmo. Tal. Eu era podrão, velho, podrão. Uns dread, assim, eu tinha uns dread vermelho, cara, laranjado, assim, eu parecia sei lá, uma mistura de Bob Marley com gordão, assim, eu já pesava 200 quilos naquela época, assim. E o cara me buscando. Aí, cara, aquilo foi mexendo no meu coração. Um dia, eu tive um reencontro com Deus. E Deus falou assim, nunca mais. Como é que foi essa experiência, assim, em detalhes? Você lembra? Cara, eu tava tocando, chegou um cara em mim, tocando. Ele bateu nas minhas costas, assim, e falou assim, Deus mandou você nunca mais fazer isso. Na balada. Como é que foi a sua Não sei se foi um anjo, sua não sei, emoção, porque sua sensação? na minha cabeça foi um anjo, porque eu acho... Você não viu mais o cara. Eu não vi mais o cara e eu não sei, assim, eu não consigo descrever que alguém em sã consciência numa balada chegaria pra mim e falaria assim, cara, Deus mandou falar. Então, e cara, e aquilo pra mim, assim, na hora, eu tomei um baque, assim, eu falei, cara, não é possível que Deus tá comigo num momento desse, assim. E Aí você se sentiu tipo um peixe fora d'água. O que eu tô fazendo nesse ambiente? eu não consegui voltar mais. Foi a última vez que eu toquei Nesse dia. numa balada. Eu cheguei em casa aquele dia, eu chorei muito, porque eu tive vergonha do ambiente que eu tava. E eu falei, cara, nunca mais. E nesse dia eu fiz um voto com Deus. Nesse dia. E eu nunca mais toquei música secular. Isso foi em 2007. Cara, e assim, você falou que ajudou a produzir, né, o primeiro disco, eu acho que foi logo na sequência dessa época aí, você lembra o ano? Como é que foi a sua volta para a música cristã e quando culminou também com Eli, a história com Eli? Foi quando você veio para BH? Nesse final dessa história aí toda, aí eu voltei para a igreja lá, fiquei, me reestruturei, Deus foi Isso, movendo aí meu você coração. voltou para a igreja de Praia Grande ainda? Isso, Praia Grande, isso 2006. Quando foi 2007 para 2008, final de 2007, novembro mais ou menos, o Rodrigo teve que voltar para BH. A empresa lá voltou e ele veio para cá. E aí ele veio e ele foi liderar o louvor de uma igreja da Batista do Nova Floresta. Ali
Esqueci, aquela avenida do Floresta ali, Sim. principal. E ele me chamou e falou assim, cara, eu preciso de alguém para produzir o projeto da igreja. Eu peguei e vim. Quando eu estava acabando de produzir o projeto, entrou outro trabalho, aí eu estava acabando aquele, entrou outro trabalho. Quando eu vi, já estava quase um ano aqui, porque eu não consegui ir para casa. Falei, cara, o mercado aqui é bom. Tem alguma coisa acontecendo no ambiente de BH que Isso foi naquela época ainda do auge, do Trono, é, muitas bandas já eu conhecia explodindo. pouco do DT naquela época, né? Porque a gente não vem, eu não venho de uma cultura Batista, né? batista, né? A igreja era cristã evangélica, era outra ramificação. Mas eu conhecia pouco, o que eu conhecia do Diante do Trono era Aclama o Senhor, as músicas Mais hypado. que todo mundo conhecia. E quando nesse período todo, eu falei, eu vou mudar para BH. Falei com a minha mãe, ela falou assim, pode ir, tem minha liberação. Cara, eu peguei e vim. Aí eu vim morar na garagem do Rodrigo Dias. O Rodrigo Dias, ele é o tecladista da Sede. Até hoje, né? E a gente é muito amigo. E eu vim morar na garagem dele. Eu morei na garagem dele muito tempo, num colchão. Tinha um negócio lá. E quando, nesse processo todo, eu caí na graça do Alex Passos. Numa situação que a gente passou junto, ele falou, pô, cara, que legal. Vem. Na época ele tinha o Choveiro. balaio ainda, o Balaio. chuveiro. Eu tô precisando de uma banda pro balaio. Você não quer gerenciar a banda do balaio? Falei, quero. Peguei e montei uma banda pro balaio. Começou o chuveiro. O Eli Soares foi finalista do chuveiro, ganhou. Aí ele falou, pô, produz o Eli Soares aí pra mim. E aí eu fiz a produção do Eli Soares porque ele ganhou o chuveiro. Aí depois eu fiz todas as edições do chuveiro, foi eu que fiz. Então Aproveitar a oportunidade, faz uma chamada para ele vir aqui no resenha. Aí ele trocar uma ideia. vem no resenha, mano. Vem conhecer os caras aqui. É bom que tá perto, né? É bom que tá perto. Ele tá morando aqui em Lagoa Santa, não, né? Não sei. Ele tava morando aqui, mas o último contato que a gente teve, eu acho que ele tinha voltado para a cidade da esposa dele. Morando lá, acho que é pra ficar mais perto da família e tudo. Mas eu não tenho certeza, não. Faz tempo que a gente não Cara, mas conta um pouco aí, cara. Como é que foi essa questão do Eli, o projeto? Você se conheceu no chuveiro. E aí, como é que foi na sequência? Ele era um menino, né? Eu lembro do Eli, cara. Eu não sei, eu acho que você já tocava com Eu ele. ia dirigir, cara. Aqui, ó, eu acho que você já tocava com Sério? ele. Não tinha nem. Eu lembro do Eli que eu ia numa igreja lá no Serra, uma igreja pequenininha, lá no Serra Verde, num morro assim, ó. O Eli não tinha CD lançado, eu acho que ele tinha um demo ainda. Não tinha aquele primeiro CD. Qual que é Serra Verde? Ali, região de Venda Nova, Minas Caixa. A gente rodou muito. Eu rodei 3 anos. Atrás ali da cidade administrativa. Aí eu lembro que o Eli tocou lá na igreja. É uma igreja assim, devia ter uns 80 membros, cara, pequenininha. Eu lembro que os caras chegou. Eu lembro que o baixista era um cara mais. Eu não sei se era você. Era eu mesmo. Devia ser. E, cara, a gente rodava, a gente tinha uma banda na época que tinha umas 12 pessoas. Mano, eu colocava todo mundo, os 12, parecia aqueles carros de palhaço de circo que abre e sai todo mundo, assim, sabe? O comando maluco. Era igualzinho, cara. Que a gente colocava todo mundo nesse carro. E a gente Era no seu carro. Era no meu carro. E a gente ia tocar. E a gente rodou muita igreja, hein? Assim, igreja grande, igreja pequena, igreja de 40 membros, igreja Vocês de 100 ganharam membros. destaque, foi quando ganhou aquele festival na JET? Não, porque não foi o Eli que ganhou o festival da JET, foi a banda que ele tocava, que foi o coral. Entendeu? Ele era cantor do coral da Assembleia. Foi como é que era o nome lá do... Não lembro o nome do coral, mas era da Assembleia ali do São Marcos. Não, mas não teve um festival na Getsemane. O Festsemane. Festsemane. Então, mas quem ganhou o Festsemane foi o coral que ele cantava. Ele era cantor do coral. Entendi, não foi ele como não foi Eli solo, Soares, né? eu acredito que não, eu não lembro dessa época, mas não foi o Eli Soares. O Eli Soares ganhou o Chuveiro. Isso foi antes do Chuveiro, do Festsemane. Eu acho que foi na mesma época, praticamente. Viu?
Foi na mesma época. Mas quando eu assumi para fazer o projeto dele, eu já não tava mais. Que foi legal, que na verdade ficou a mesma banda, era o mesmo baterista do coral, era o mesmo guitarrista, Aham. era a mesma Só mudou o metaleira. nome pra Eli Soares. Só mudou o nome para Eli Soares. Legal. E aí você já tinha um estúdio? Eu tava construindo o estúdio. O O primeiro Mamute? disco, o primeiro disco deles a gente gravou nessa garagem aí. Na garagem, sentado na cama, eu sentado na cama assim, ó. O que eu fazia para gravar a batera? Era um quartinho. Esse quartinho tinha um banheiro, um kitzinho, né? E no quarto cabia a cama e uma mesa onde eu tinha um computador. Só. Aí tinha um banheiro e tinha uma paredezinha assim, ó, que tinha um corredorzinho fininho que cabia um fogão e uma geladeira. E uma pia, né? O que eu fazia? Nesse pedaço aí eu afastava a geladeira e o fogão, colocava a bateria e, cara, eu gravei muito trabalho ali nesse negócio, que foi logo quando eu mudei pra cá, né? Então foram 2 anos nessa história aí. Vendendo almoço pra comprar janta. Olha aí, cara. E hoje você olha pra trás, vê a sua vida hoje. Você tá casado, cara? Sou casado. Tenho 7 anos. Não tenho filhos. Vou ter. 7 Não, anos de foi casado? 7 anos. E, cara, pegando um ganchinho, velho, eu não tô deixando o Felipe falar porque o Felipe tá meio tímido hoje. Tô não. Assim, vou fazer essa, depois você faz a próxima. Como é que foi assim? Como é que a sua esposa entrou na sua vida, você nessa vida frenética de produção, banda? Porque todo final de semana devia ter, né, alguma coisa pra fazer ali. Como é que Ainda foi a tem. história? Cara, a gente, na verdade, a gente se conheceu nesse mundo, né? Ela canta também. Ela já era cantora, né? Ela já era cantora, ela tem a vertente artística dela é muito forte, né? Ela mexe com teatro, com dança, com música. E a gente se conheceu. Na verdade, quem apresentou a gente foi um baterista que toca comigo até hoje, o Júnior. O Júnior Guedes, que ele é baterista. A gente é tudo família, né? Então, eu sou padrinho dele, ele é meu padrinho, e assim. E ele me apresentou ela. Ele falou, cara, eu conheci uma menina aí, e eu acho que tem a ver com você, assim. Falei, pô, que legal. Vamos ver então. Aí a gente começou a conversar. Aí eu também achei que tinha a ver comigo, né? Eu falei, vou injetar tudo aí, né? Vou investir, né? O famoso investir, né? Vou investir tudo que eu posso nessa situação aí. E E vocês aí- chegaram a fazer alguma coisa profissionalmente juntos? Assim? Sim. Hoje eu faço a produção musical do Clamor pelas Nações. Hoje não, já tem 15 anos, na verdade, né? Mas ela faz parte da equipe do Clamor pelas Nações, ela canta também, ela faz back, ela tem um projeto dela. Então, a gente faz muita coisa junto, né? E quando você veio para BH, a igreja que você escolheu foi a Lagoinha? Não, Ou não. você foi através do tecladista, seu amigo? Não, na verdade ele também foi depois pra lá, né? A gente, eu fiquei um tempo na Igreja Batista do Arão Reis, no pastor Paulo Vitor, Paulo Júnior, e o PV, né? O PV hoje, o filho dele tá no Arão Reis, mas na Igreja da Família, ela mudou de nome pra Igreja da Família. E eu fiquei muitos anos lá. E eu fui pra Lagoinha. É complicado essa situação, porque, por exemplo, eu faço parte do louvor da Lagoinha desde 2014. Então você só tocava lá e congregava em outra igreja. Isso, mas eu era membro de outra igreja. Lagoinha tem muito isso, né? Na matriz. Muito É. músico que são de outra A igreja. gente entende o reino, Pelo né? tamanho também não aguenta, não tem a quantidade de música para suprir, né? A gente entende o reino em alguns aspectos. E a gente sabe que, cara, existem pessoas muito sérias lá que servem na igreja e ajudam e cresceram junto com a igreja, mas que conseguem conciliar outros ministérios, né? Aí eu fui para Lagoinha um pouquinho depois, eu fiquei alguns anos lá, aí em 2016, mais ou menos, acho que foi 17, eu fui para Lagoinha, fiquei lá um bom tempo. Hoje eu não tô mais lá, assim, na sede, né? Como estou morando aqui na Água Santa e eu tenho um estúdio na Igreja Morada, na Saramém, eu tô congregando lá. Uhum. E, cara, a minha função é bem louca, assim, em relação à música, porque quando eu entendo a necessidade de algum lugar, às vezes eu migro para esse lugar para ajudar a galera a implantar a estruturação musical toda, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente passa em algumas igrejas
por períodos específicos, sabe? Você é um apóstolo da música. Eu posso Essa foi Boa boa. colocação. Mas no Mário, que nem Da o hora. cara que é meu pastor hoje, eu já ajudo ele há muitos anos. A igreja lá, só pra você entender, a igreja tem 5 anos, fez 5 anos agora. E os primeiros cultos da igreja eu tava lá, ajudando ele. Assim, ele sempre me ligava e falava, cara, preciso de... Eu cheguei a fazer culto lá que tava eu, a Vanessa, minha esposa, o baterista e um guitarrista e 3 pessoas no culto, assim. E hoje é uma igreja de 1.000 pessoas. Então, a gente entende esse projeto, né? E continuo fazendo parte do Louvor da Lagoinha, eu toco baixo com a Ana Paula hoje, né? Assim, desde eu entrei para fazer o DT19 e fiquei. Então, eu faço a produção musical do Carisma Todo Seu que faço também. Então, tem assim, é muita coisa que envolve a Lagoinha como corpo, como igreja, como família. No ano você não toca não, né? Lagoinha um ano. Toco. A banda principal. Sim. É você, né? Uhum. Legal. Os caras são... Curto mais. A turma ali... É forte, né? Nossa. Eu também sou fã. E quando eu não tô tocando, eu tô nos bastidores fazendo alguma coisa. Ou fazendo a parte de produção musical, ou fazendo as Você fez edições. algum trabalho com... né? Com a Nívia, né? Sim. Deixa o Felipe perguntar essa parte aí da Nívia. Vai lá. Então, cara, quando eu ouvi falar do Estúdio Mamute, cara, foi numa época assim, eu não era cristão ainda, e foi quando houve aquela ruptura da banda Charlie Brown Jr., e a galera comentou que você produziu aquele CD do Revolucionários do Champignon. Isso é boato ou foi verdade mesmo? Foi verdade, eu fiz os Revolucionários. O Champignon era meu amigo. E aí ele falou, cara, eu preciso de alguém que grave meu projeto, que faça comigo. Foi, bora. E eles vieram para BH? Como Não, é que não, foi em Santos. Eu já tinha um estúdio lá, né? Ah, entendi. Eu tinha um estúdio lá. E a gente fez. Eu fiz dele, eu fiz o Surto, um disco do Surto, foi eu que fiz também. Dessa galera aí, fiz muita coisa para uma banda na época que chamava Almadim. Quem mais conhecidão assim, cara? Dudu Nobre. Eu fiz um grupo de samba na época que chamava Da Melhor Qualidade. E eles reuniam essa galera toda. Então veio Dudu Nobre, Alcione, Exalta Samba, Fundo de Quintal, Pique Novo. Quem mais que veio nessa época aí da música? O Marcinho do Arte Popular. Toda essa galera fez parte desse projeto. Então eu acabei tendo contato com todo mundo, gravando todo mundo. Então isso te deu um upgrade também Deu, como músico, né? Deus, com de certeza. conviver com essa galera assim, já dá ponta, né? Quando a partilheira de cima da música brasileira, né? Foi muito bom. Foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de não só de conhecer, mas de fazer parte da história musical de uma grande, dessa galera toda, né? Porque para você que é baixista, o Champignon, né? É uma referência, uma referência. A gente trocava assim, eu aprendi muita coisa com ele de gravação, de como tocar hoje, assim, porque ele era um cara bem fora da caixinha, né? Tipo, é interessante, porque quando a gente fala de musicalidade tudo, a gente acha que o músico é aquele cara letrado, né? Uhum. O Champignon não era um cara letrado. Ele não era um cara que às vezes você falava assim, Champignon, o que você tá fazendo aqui? Rapaz, não sei. Peraí, é assim, ó. Então, ele desenvolveu uma história própria musical. Não tinha tanta habilidade na questão teórica, né? Pelo menos assim, o contato que a gente teve musical, você perguntava as coisas pra ele, ele não sabia responder, sabe? Não sabia escrever, Não sabia escrever. Só que, cara, ele gravando era muito louco, porque o conceito dele de como fazer, e tem coisas que eu aprendi com ele que eu uso até hoje. Aquele lance de tocar, né? Eu faço música pra igreja. Aí a gente faz musiquinha de worship, né? Só que a minha tocada é rock and roll. Total. A minha escola musical não foi culto. Entende? Eu venho de outra vertente musical, eu venho de uma vertente rock and roll, então tudo que eu faço, principalmente baixo, soa pesado, soa mais rock. O meu conceito de música é outro, na hora de gravar, na hora de tocar, na hora de produzir. Por isso que sempre tem um tempero diferente no negócio. Isso eu aprendi fora da igreja. Eu tive uma escola muito boa de produção musical, porque eu fiquei muitos anos num estúdio com um cara que chama Dilson Kugler. E esse cara, ele é mais velho e ele é muito bom músico, assim, toca tudo bem, produz tudo muito bem.
E esse cara me ensinou muita coisa em relação à mixagem, masterização e à produção musical. Porque a gente trabalhou junto durante quase 10 anos. Então foi muito legal para mim desenvolver essa parte, porque são coisas que eu faço até hoje, entende? Coisas que eu uso na minha formação de produção musical, de estruturação, de harmonia, de arranjo, de pressão sonora, tudo isso é fruto dessa escola. Muito bom. O Graveto também, né? Seu O amigo. Graveto é meu amigo. Tá. Meu amigo. Bacana O demais. Graveto, o Thiago, os meninos todos ali. Que legal. O Heitor, cara, o Heitor, eu fiz aula com o pai dele. O Chico Gomes? É. Então, eu lembro do Heitor criança, porque ele deve ser uns 20 anos mais novo que eu, né? Então, eu lembro dele pequenininho, assim, correndo, a gente fazendo aula e ele correndo. Assim, e hoje, né, gigante. Que bacana. E você imaginaria que... O Denis que assumiu o Charlie Brown hoje. O Charlie Brown, nessa tour do Charlie Brown, é o Denis, o mascote. Charlie Brown existe ainda, cara? Existe, os caras estão com uma tour pesadaça. É mesmo? O Denis é meu brotherzão, assim, de brother de dormir na casa do outro, de amigo, de estudar baixo junto, tudo. Então você teve uma escola boa, né, que te, né, como diz o Sérgio aí, te colocou na Cara, prateleira de ó, cima. e essa não foi a minha maior escola. Eu toquei muitos anos numa banda que talvez você não saiba, que chama Skin Culture. Não conheço. É uma banda de metal pesadaça. Aí já era dos anos. Sérgio Cara, pegou. eu fiz séries de Monsters of Rock com essa banda. A gente fazia Agente e Sepultura, as tours. Cara, fiz uma pancada de país. Você lembra da banda Diesel? Diesel, eu lembro da banda Diesel. O professor, o baterista da Diesel depois tocou no Sepultura, foi professor de um amigaço meu. Até contei a história aqui do Thiago, que me influenciou na música. Eu ia muito em show deles em BH. Era baterista. Ah, é? Olha aí. Não fui assim, não cheguei a ser profissional, né? Mas já toquei em algumas bandas, cheguei a gravar um demo uma vez. Com a Tocava com a System of a galerinha. Down, né? Eu gostava muito de new metal, assim. Não, não é possível que você não conhece Skin Culture, cara. Eu fiz tour com POD, com Cara, eu Sepultura, posso até ter ouvido, Perfecto. mas pelo nome assim, não. Cara, os Monsters of Rock, cara, uma pancada de Monsters of Rock, a gente tocando metalzão, só que era new metal, a banda era new metal. Hoje ela tá mais underground, tá mais pesadaça, mas que existe até hoje. Mas é muito pancada, muito assim, negócio. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi Diesel, cara, eu pirei assim na qualidade técnica dos caras. Nossa. Essa minha escola, a minha escola de metal me influencia bastante hoje em sonoridade. Ô Gui, e você imaginava que um dia o seu estúdio, o Mamute, ele teria essa ascensão tão grande ali nos anos 2000? Você imaginava que, poxa, eu vim para BH, tava ali num quartinho, agora eu sou referência não só em Minas, mas porém no Brasil inteiro? Pois é, cara, não. Porque assim, eu nunca fiz isso no foco. Sabe, para mim música sempre foi, e eu falo isso até hoje. O dia que isso virar uma obrigatoriedade de trabalho, eu deixo de fazer, porque a música ela precisa ser muito mais do que obrigação, sabe? Eu não saio de casa, eu não vou pro estúdio porque eu tenho um trabalho para entregar, entendeu? Eu vou pro estúdio porque eu amo estar lá e os trabalhos são consequência disso. É inversa a situação. Então, de repente as coisas foram acontecendo. E eu tive fases muito ruins do estúdio, né? Eu tive uma fase que eu tinha uma sociedade, eu tive que sair dessa sociedade, eu tive que começar de novo. Aí eu comecei o estúdio de novo num quarto em casa. Então, o estúdio Mamute não é o espaço. O estúdio Mamute sou eu. Então, o que aconteceu com isso? Eu tô falando isso não é por arrogância nem nada, para você entender, porque os meus clientes que iam gravar no estúdio, naquele ambiente que eu tinha grandaço, o estúdio era grande, cara. O estúdio tinha. As salas tinham 210 metros quadrados de sala. De sala de gravação. Era gigante o negócio. Aí, de repente, eu venho para uma casa. É o tamanho da minha casa. Não, é 4 vezes maior que a minha casa. Eles diziam que depois não sei se o seu era o número 1 ou do Skank. As pessoas comentavam assim. Era grande, eu não sei a proporção de tamanho. Em BH eles falavam a referência, né, do estúdio do Jota Quest, o seu e o do Skank, que eram assim os mais Que bom, né? Acho que no Santo Inês. Santo Inês, não.
naquela região ali. Eu cheguei num estúdio ali que No, os caras no- gravavam a dupla sertaneja famosa pra caramba lá. Tem porque assim, depois que eu saí do estúdio, Céu ali. Azul, eu acho, no Céu Azul. Não foi Celso, não, não conheci não. Mas depois que eu saí do estúdio, o pastor Marcos Roberto assumiu o estúdio lá. Que era o Mix Belvedere e voltou para o estúdio Mix, né? Desceu para lá. Então ele levou todo mundo para lá. Né? Eduardo Costa, César Minotti, essas coisas, os caras todos. O estúdio era meu ali. Eu que saí da sociedade ali, só que o espaço ficou. Ficou com um cara que era meu sócio. Só que eu tive que começar de novo. Quando eu comecei de novo num quarto em casa, um quarto que tinha 2x2, os mesmos clientes que iam no estúdio grandaço começaram a me procurar para eu continuar fazendo. Aí eu ouvi da maioria deles, eu falei assim, cara, a gente não gravava no estúdio por causa do espaço, a gente gravava no estúdio por causa da sua mão de obra. Então, às vezes eu morava numa casa no São Marcos, numa região ali não era tão legal, né? Só que, cara, na porta da minha casa tinha Porsche, Land Rover, os caras falavam, cara, o que você faz, mano? Você mexe com tóxico? Não é possível. Os caras vinham gravar em casa comigo e vinha gente, cara, gente grandaça lá, que ninguém sabia, os caras tudo na minha casa, eu morava numa casinha pequenininha, depois a gente foi melhorando, foi mudando. Mas a gente teve que começar de novo, sabe? Cara, você tá com um boné aí do Morada, eu tô intrigado. É a A igreja. banda Morada, não, né? É a igreja. Tem a ver com a banda? Não. A igreja chama Morada. Mas vocês são amigos, né? Quem? Do Brunão? Somos conhecidos. Não vou chamar de amigo, não, porque a gente não Mas já troca chegou a ideia. trombar assim nos A bastidores? gente gravou algumas coisas juntos, né? Porque Aham. o Brunão sempre faz participação na Ana Paula, tudo assim, nas conferências da Nívea. A gente verdade. já teve bastante contato, mas a gente não é brother De gravar junto. de passear junto, não. Sim. E Tem outros caras que já são amigos. O Rafa Bicudo, por exemplo, é meu brother. Tem outros caras assim que são interessantes. Entendi. E como todo músico, né, tem sonhos infindáveis. Qual é a produção que você sonharia fazer e não fez? E qual é a banda que você queria fazer parte? É seu sonho e você ainda almeja, assim, permitindo o Senhor fazer parte de um projeto? Rapaz, Aí. agora você foi profundo na alma. Mano. Graças a Deus, eu sou um cara bem realizado profissionalmente, assim, sabe? Eu consegui realizar quase todos os meus sonhos de tocar com pessoas que eu sempre admirei, Sim. né? Cara, eu gostaria muito de fazer um trabalho hoje. Eu gostaria muito de fazer um trabalho com o André Valadão. É um cara que eu gostaria de fazer, que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Além de participações, de fazer. Eu admiro muito o trabalho dele. Eu gosto de algumas bandas de rock mais alternativas, que eu gostaria de ir para essa vertente, assim, tipo, umas bandas mais pesadas e tal, tipo, sei lá, Digital Age, por exemplo, é uma banda que eu gosto muito, que eu faria. Quem mais, cara? Não sei. Cara, eu gosto de tudo, mano. Eu gosto de tudo. Curte Fruto Sagrado, uma pegada assim. Curto. De todas as bandas de rock brasileiras final dos anos 90, assim, Resgate e Fruto Sagrado são as bandas que eu mais gosto. Eles estão ativos. Estão ativos. Sim. Eu sei, o pessoal fala muito da Oficina G3 e tudo, mas eu realmente não é nada contra, nada, mas eu não tenho anseio pela Oficina G3 assim, como eu gostava do Resgate na minha adolescência, entendeu? Porque eu acompanhei todo o processo deles de gravação, porque quando eles começaram, eu era o adolescente que ia na Renascer ver eles tocarem. Então eu tava na gravação do primeiro disco da Oficina G3, de Oficina Cara, G3 o 1. Oficina, na minha opinião, né? Eu acho que ele mostrou assim a que veio mesmo aquela depois do Mauro. Depois que o Mauro Henrique entrou, que eles conseguiram imprimir uma pegada Há mais. controvérsias. Sei, cara. Aquele CD depois da guerra, cara. Ele ficou mais musical. Mas o Oficina G3, pra mim, é o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho. Talvez você nem conheça, por causa da sua idade. Com o primeiro vocalista, o Manga? Já era o Manga, era um disco, foi o segundo disco, na verdade, deles.
Foi quando lançou Naves Imperiais? Não, Somos não, como não. O Naves Imperiais é o primeiro disco. Eu tava na É o gravação. primeiro. É, na gravação do Naves Imperiais. Foi gravado no espaço do Ibirapuera. Mas aí depois veio. Aí quando veio o primeiro disco declarado da Oficina G3, que foi o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho, se eu não me engano, acho que foi esse. Não sei se teve um antes, mas eu acho que foi esse aí que foi o disco que explodiu com ele. Esse disco para mim foi um disco interessante, assim, eu gostava muito da Oficina G3 nessa época. Eu parei de acompanhar a Oficina G3, não foi por causa deles, foi porque eu parei de acompanhar a música cristã num período, quando eles lançaram um acústico, O e aí eu já, eletroacústico, eu acho, aí né? eu já não acompanhei mais, então aí eu já perdi o gosto pela Oficina G3. Mas o Resgate foi uma banda que eu sempre gostei. O Brother Simeon foi um cara que eu sempre gostei. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer ele, de tocar com ele pessoalmente. Foi muito bacana. Mas eu era de outra praia nessa época, na minha época de adolescência. E como é que você caiu no Black Music, cara? Com Eli ali, uma pegada mais black. Eu, na verdade, eu não sou esse cara. Eu tô vendo. Né? Visualmente eu não sou esse cara. É bem declarado pra mim assim isso aí. Mas eu venho de uma vertente de música muito brasileira. Porque eu gosto muito daquela onda meio black samba. Eu gosto disso. Essa é uma praia assim que eu fluo bem. Sempre fui bem nisso. Tanto porque eu fazia isso na noite. Então, a minha escola toda, junto com tudo isso, tem essa vertente. E quando eu tive a proposta de fazer o Eli, eu falei, cara, eu vou trazer elementos disso. Tanto que o primeiro disco dele tem muita coisa, assim, tem muito elemento que não é tão o black raiz que ele faz hoje, né? Aquela coisa assim. Que eu acho que foi uma época boa. Mas eu gosto também. Eu gosto também do black. Eu não fluo tanto, não. Não é um. Se você falar assim, pô, velho, não tem nem comparação. Você pega um Braguinha da vida aí, você pega um Rodrigo da vida aí, com os caras que arrebenta nisso aí, assim, é até vergonhoso você falar que você toca, né? Mas eu gosto, com certeza, eu vou estar sempre dentro do rock. Para mim, hoje, na minha cabeça, sempre tem que ter aquele temperinho rock and roll, assim, mesmo que eu continue fazendo black. Bacana, cara. Infelizmente, a gente tá caminhando pro final, né, cara? O tempo passa muito rápido. Galera. Gente, vocês não Marca têm outro. noção, cara. Vamos ter que marcar, cara. Você tá aqui na Água Santa, né? Eu moro aqui, na esquina do Pois centro. é, cara. Vamos fazer mais. Eu acho que o resenha, a gente precisa, né? Tava já carente de trazer alguém da área musical. De repente, você pode vir com a sua esposa, a gente trocar uma ideia aqui, né? Claro. E ela também contar um pouco, né? Com certeza. Já fala, viu? É. Pô, Pô, é resenha, né? Por isso que chama resenha. Resenha. Vamos fazer uma resenha boa, Bom cara. resenhar. E, cara, se tiver um café, filho, acabou. ó, Ixi, aí vamos faltou o preparar. café, né? Na próxima vai ter o café, cara. Não foi uma indireta. Não foi uma indireta. Vai ter o café na próxima. Cara, Felipe, quer deixar uma última pergunta aí? A gente não deu, acabou que não falou na parte dele com a Lívia aí, os projetos, ou vai deixar para a próxima? Então, cara, eu queria fazer uma pergunta que, como músico e produtor, né, a questão digital, ela ajudou, atrapalhou, porque você vem de uma época de produção onde os elementos era muito escasso, né, para produzir e tal, e hoje se tornou um pouco mais fácil. Mas isso ajudou ou piorou na sua ótica, que tem propriedade para falar porque você vem lá de trás? Cara, ajudou bastante. A tecnologia, eu vou chamar o digital de tecnologia porque ela facilitou um caminho, né? Eu lembro, cara, eu não tive acesso a tantas coisas. Era muito difícil você encontrar equipamentos, por exemplo. Cara, comprar um baixo importado, que a gente chamava assim na época, era inalcançável. Eu lembro de eu ter que tirar a música com disco vinil, e aí você passava o disco assim, eu virava, o disco quando chegava no lugar que você queria, você segurava, igual o DJ, aí você segurava e voltava um pouco, aí soltava, pô, ouvia a frase, aí voltava, segurava. Aí quando as coisas vieram digitalizando, que você teve acesso a computador, não vou nem falar do computador, o CD, depois o CD você conseguia dar o pause, né? Aí depois entrou o computador, cara, o caminho facilitou muito. Eu acho que algumas coisas deram uma leve plastificada. A gente criou uma receita de bolo para algumas coisas e tudo virou um padrão. Então você pega aqui, arrasta e cola. Coisas que você não conseguia fazer naquela época.
Então, tudo era muito orgânico. Otimizou muito, né? Otimizou muito. Se a gente, como já mudou bastante também hoje, porque a era analógica voltou com força, né? Então a gente vive. Cara, hoje os caras tocam com VS ao vivo, Mas cara. a gente vive uma briga hoje entre o digital e o analógico, por quê? O digital é o caminho para facilidade. Só que o analógico é o orgânico do negócio que você fala assim, pô, isso aqui é diferente. Então o que a gente está fazendo? A gente fundiu. Então a gente faz um analógico digital. Isso é legal, porque você tem a praticidade do digital com a sonoridade do A analógico. qualidade do ao vivo também melhorou muito, né? Melhorou com muito, VS, com tudo, certeza. né? Tecnologia. E a qualidade sonora das coisas mudou, né, cara? A construção de caixas, a construção de equipamento digital, a praticidade que você tem. Cara, eu faço sync de painel de LED num computador sem cabo. Cara, eu disparo um VS controlando a iluminação do show. Tudo via rede, né? Tudo via rede, sabe? Tudo via Wi-Fi. Cara, os cabos digitais, né? Hoje... o Carlinhos conta, o Carlinhos é técnico do DT, né? Do Diante do Trono. Eles contam que teve gravação aí do Mineirão, dos negócios, que os caras tinham que passar um cabo, cara. De uma ponta do estádio na outra, no meio do cabo, cara. O cara levou o dia inteiro passando cabo para fazer o negócio funcionar. Hoje em dia, cara, você faz com um clique. Então, eu nunca vou dizer para você, Felipe, que o digital estragou o negócio, não, porque o digital ele facilitou um caminho para a gente. Entendi. Mas no quesito, assim, a pergunta também, a inteligência artificial, né? Você não acha que, de repente, ela tira um pouco daquela questão mais orgânica do artista? Eu acho que a gente não deveria usar inteligência artificial. Em relação a isso, aí a gente vai criar um problema. Porque eu não acho, não sou a favor, por exemplo, da gente usar uma inteligência artificial para compor coisas, para fazer coisas que são... A música, ela é emocional. A música, ela é 100% emocional. Ela precisa ser expressada através do que está dentro da gente. Então, computador nenhum vai fazer isso. Não vai. Ela pode traçar metas. A música, a inteligência artificial, ela é um traçador de metas para a gente poder desenvolver as coisas. Vou desenvolver um texto através da inteligência artificial, que nem a gente falou mais cedo. Eu vou escrever alguma coisa aqui, ela pode ditar algumas coisas, uma junção inteligente de elementos. Mas, cara, a maior expressão sua, sentimental, ela tá dentro de você. E isso eu falo em toda a parte artística, cara. Eu falo em poema, eu falo em escrita de livros, eu falo em digitação e escrita de textos, eu falo em música, eu falo em quadros. O cara que pinta um quadro, não adianta nada a gente fazer uma arte num computador, imprimir e dizer que isso é um quadro. Isso não é arte, entendeu? Isso é uma expressão artística. Mas o que é a arte? A arte é aquilo que brota de dentro da gente. E não é uma inteligência artificial que vai brotar dentro da gente. E eu espero, sinceramente, eu posso ser bem ousado no que eu estou falando, mas que isso nunca aconteça. Porque senão a gente deixou de ser um ser humano sentimental. A gente passou a ser só um robô. E aí o robô a gente caminha aí pros filmes apocalípticos aí que acontecem. Vai dar um bom corte essa parte aí. Os caras, né? Os caras estão fazendo corte, né? Cara, que massa, viu? Que massa. Infelizmente a gente vai ter que despedir da galera, né? Porque senão vai dar 3 horas de podcast. Vai. Ué. Vamos deixar para a segunda parte. A gente volta. Mas, cara, que prazer enorme, viu, cara, te receber. Não conhecia, né? Igual eu já falei que já te vi algumas coisas aí. Eu acho que no último que teve lá na Lagoinha com a Ana, né? Acho que você tava tocando, não tava? Desde do DT19 eu fiz todos. O do DT19 e os da Nívia também, todos da Nívia. Você falou da Nívia aqui. Muito massa. E a gente tá aí caminhando, né? Espero que você possa voltar, né, Felipe? Para trazer mais histórias. Acredito que tem muita coisa pra você deixar aqui pra gente. E, cara, eu só queria perguntar uma coisa antes de finalizar. Você escreve... Tem esse prazer? Eu tô terminando um livro. Olha aí. Eu tô terminando um livro, mas Spoiler em primeira mão. Ele é bem focado na área para o músico
que ele ainda não tem nome, mas eu estou migrando para isso, inclusive aceito sugestões, mas eu acredito que ele seja um manual comportamental do músico cristão, que eu vou contar histórias, vou contar elementos, e vou falar sobre um pouco da trajetória cristã, do comportamento que a gente, como músico, precisa ter dentro da igreja, que fala sobre caráter, que vai falar sobre construção musical, que vai falar sobre estruturação emocional e espiritual para a gente caminhar de uma forma saudável dentro da igreja, né? Tudo Muito isso bom. está dentro desse Show. projeto. Quando você lançar, né, vem aqui trazer para mostrar pra gente, cara. Eu tô tentando terminar, tô tentando sentar um dia para concluir o livro, sabe? Que eu fui escrevendo muita coisa, e agora eu preciso sentar e só alinhar as coisas, sabe? Você pegar o meu iPad assim, tem 50 e não sei quantos temas escritos, e aí eu só tenho que fazer como é que chama? Como se fosse uma autoração, diagramação dele, isso. Para poder. Precisar de diagramação também, tá? Opa, Pode contar com a gente aí. Já conto, então. O último livro último não, porque ele lançou outro agora, a Bíblia comentada, mas o anterior a esse, do Pastor Márcio, foi eu que fiz a diagramação, com a capinha amarela, 70 chaves para uma vida abundante. Sim. Eu fiz a diagramação, a capa. Então, a gente... já tá aqui, ó, ao vivo aqui, ó. Já viu, né? Então, se precisar, Tá gravado, a gente estamos à disposição. É Isso isso, Felipe? É isso aí. Tamo junto, foi da hora demais esse bate-papo aqui. Acredito que vai rolar a segunda parte, né? Tem muita história aí. Tá com quantos anos? 44. Não parece, né? Parece não, cara. Não parece. Então, você rodou só com pneu Você viu? Só calibradinho, pneu né? calibrado. Sempre trocando óleo no motor, tudo bonitinho. Então, com 12 anos, então tem 32 anos aí de história aí para você poder contar aí na segunda parte, né, Sérgio? E com certeza vai ser um privilégio novamente ter você aqui com a gente. Isso aí, cara. Quer deixar uma palavra aí pro músico, galera que tá começando, jovem, que tem um sonho, talvez de se tornar um músico? E claro que você hoje é um exemplo, uma inspiração para muita gente aí. Deixa uma palavra aí pra galera do Resenha. Bom, eu vou falar para vocês uma coisa que eu sempre falo para músico, no geral. A música ela é muito mais do que o que a gente faz, né? A música ela tá sincronizada com o relacionamento. E o relacionamento ele é um combo de coisas. Ele faz parte de um plano de caráter, ele faz parte de um plano de comportamento. Então, não adianta nada eu ser um bom músico se eu só tiver a minha musicalidade para oferecer para as pessoas, né? E eu falo o que eu falei para um cara, eu fui bem grosso uma vez numa conversa com um cara assim, né? E falar para ele, eu falei, cara, se você só tiver a música para oferecer para alguém, se você sofrer um acidente e perder a sua mão, você vai virar o quê? O que as pessoas vão ver em você se você não puder tocar mais? Então, a música ela vai além disso, né? É uma construção de relacionamento. A gente toca hoje, eu toco hoje com algumas pessoas, não porque eu sou um bom músico, mas porque eu sou um bom amigo, porque eu sou uma pessoa que eles podem contar, que eles podem confiar. Tem caras que eu toco que eu uso o cartão corporativo da empresa de crédito. Por quê? Porque o cara sabe que eu não vou fazer nada que vá prejudicar eles, entendeu? Tem pessoas que eu faço hoje que eu sempre vou na frente. Tipo, o cara confia em dar o meu telefone pro pastor da igreja que tá chamando ele, porque sabe que eu vou resolver a situação inteira pro caminho, para que ele chegue lá e as coisas se. Então a música é relacionamento, mais do que somente a música. E às vezes o músico, ele acha que o fator tocar muito e tocar bem, não estou dizendo que isso não é importante, isso faz parte de um combo. Você escolheu ser músico, você tem a obrigação de tocar. Então, não estou nem levando em consideração isso, né? Mas o mais importante, ou que vai te levar além de só ser um bom músico, é ser uma pessoa de bom caráter, de relacionamento. E isso, cara, não tem preço, sabe? O legado que você vai deixar lá na frente, as pessoas não vão lembrar do Gui porque ele é um bom baixista. As pessoas vão lembrar do Gui daqui
30 anos aí, 40, 50 anos quando eu morrer, as pessoas não vão lembrar do Gui porque ele tocou baixo no Diante do Trono, porque ele tocou baixo na Nive, porque ele tocou baixo. Eles vão lembrar do Gui que deixou uma história na igreja que ele passou e uma palavra ou alguém que se mostrou disponível para ajudar uma pessoa que estava precisando. E, cara, a gente não pode focar nas pessoas que a gente precisa. A gente tem que se focar em ser as pessoas e ser a pessoa que as pessoas precisam, entendeu? A minha oração diária é: me permita ser bênção na vida de alguém hoje. Essa tem que ser a oração do músico diário, porque senão a gente vai viver em função de uma agenda, a gente vai viver em função de tocar bem e vai viver um sonho de estar tocando num culto e a Ana Paula Valadão tá no culto lá, aparecer lá, nossa, brotou na igreja lá e tá vendo fulano tocar e nossa, ele é lindo, ele toca tão bem baixo, eu vou chamar ele para ser meu músico. Cara, isso nunca vai acontecer, porque esse caminho não funciona assim, entendeu? O Gui toca baixo com a Ana Paula Valadão não porque ele toca baixo, entende? Porque teve uma indicação, teve um caminho que trilhou para que isso aconteça. E isso é fundamental na carreira cristã. O pastor Márcio diz isso. O mais importante da nossa carreira cristã é como a gente termina. Porque o durante, cara, a gente pode viver um momento hoje de uma música boa. Só que, cara, se eu terminar a minha carreira sem essa música, ou sem viver o que eu cantei nessa música, eu não fiz nada errado, não fiz nada certo. Então, cara... É sobre isso, né? É sobre isso. É trilhar um caminho e ser persistente nesse caminho. Isso aí, cara. Eu acho que isso aí já é uma super dica, né, Felipe? Com certeza. Falou tudo. Pessoal, você que nos acompanhou até aqui, né? Eu quero lembrar, né? Porque a gente esquece, a gente entende que é muita coisa na cabecinha, né? De todos nós. Então, eu sei que se você esqueceu de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like, essa é a hora, aproveita a oportunidade, fortalece a gente aí. A gente quer agradecer aqui o Gui do Estúdios Mamute, que é um músico que não tem nem palavras para descrever, tá aí trilhando essa carreira maravilhosa. Acredito que você vai muito longe ainda, vai realizar todos os seus sonhos. Pastor André, eu marcar ele aí no corte, ó, Pastor André, próximo projeto aí. É um cara que eu admiro, é um cara que eu admiro. Ó, próximo projeto do André Valadão aí, ó. Vamos levar o Gui aí, vamos fortalecer a turma. Né? Então é isso, né, Felipe? É isso aí. Deixa os agradecimentos finais aí. Cara, primeiramente agradecer a Deus, né? Agradecer aqui ao Sérgio também pela oportunidade de estar fazendo parte aqui dessa segunda temporada do Resenha Cast. O Ed ali, né, do Biketal Brasil, meu amigo ali, Gideão, que compareceu aqui hoje, ele tinha um desejo de conhecer. Eu tenho quase um podcast com ele agora também, né? Que ele falou que tem um monte de perguntas para falar. Eu queria conhecer o Gui. Obrigado, viu, Gideão, por estar aqui. E gratidão à minha esposa, né, Carlinha Chaves, e à minha filha, Aninha Heloísa Chaves, que é a minha base, né? A minha base é a minha família, então meus agradecimentos são esses. É isso aí, pessoal. Queria agradecer você, agradecer ao Gui, agradecer meu amigo Felipe Tulipa, tá sempre junto com a gente aqui. Então, é isso. Eu agradeço a você que ficou aí até agora com a gente, né, nos aturou. Deixa o like, deixa no comentário, porque o Gui vai voltar aqui no Resenha. Deixa aí perguntas, que às vezes você é músico na sua igreja, está começando uma carreira, tem muitas dúvidas, muitas incertezas e gostaria, né, de trazer perguntas para ele responder no próximo episódio aqui. Deixa nos comentários que a gente vai responder, anotar, mandar para o Gui com muito carinho e ele vai trazer para a gente aqui. Pode seguir lá no Instagram lá e pode mandar mensagem que eu respondo tudo também. É isso aí. E a gente vai deixar também na descrição do vídeo o link das redes sociais do Gui. Então você segue lá o Gui no Instagram. Quais são suas redes sociais? Instagram, Facebook, só. YouTube, não? Tem um canal do YouTube, não tá muito bom não, mas Tá bom. É tudo Gui Mamute. Gui Mamute. Então você pesquisou aí, vai aparecer, tá aí, para facilitar a gente vai deixar o link também. Tá bom, pessoal? Abraço e tamo junto aí. Até o próximo episódio do nosso Resenha. Beijão no coração Abraço. aí. Tamo junto.